Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Sempre com muito respeito, né, galera? A gente não pode deixar de esquecer de falar isso aqui. Galera, é o seguinte, vou começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para você que muitos canais também, né, vão fazer. A gente tá fazendo uma enquete aí, são duas enquetes, na verdade, só enquete, tá bom, galera? Não tem problema nenhum também se você não quiser responder. Olha só, a primeira, você é contra a permanência do Zubeldia ou você é contra a saída do Zubeldia? Enfim, você é a favor da permanência do Zubeldia? Você é a favor da saída do Zubeldia? Da forma como você quiser comentar, ok? Você quer que ele fique ou saia do São Paulo? Enfim, comente isso aí. A outra enquete também, para vocês comentarem aí. Você gostaria que o São Paulo virasse SAF ou não? São Paulo não tem que ser SAF, tem que andar com as próprias pernas. Dois assuntos aqui para vocês comentarem aí e a gente, inclusive, ler os comentários no vídeo da noite, beleza? E mais um clube paulista no futebol brasileiro que vai se tornar SAF. Você vai saber quem que é, tá bom? Vamos falar aqui da volta aí do Alisson, do Pablo Maia, a projeção do São Paulo com esses jogadores. Casares falando da dívida do São Paulo. Tem gente falando que já vai ultrapassar 1 bilhão. Vamos falar um pouquinho dessa dívida aqui também do São Paulo, tá bom? A projeção do São Paulo aí agora para pré-Libertadores ou Libertadores, né? O Flamengo ganhou, o Inter ganhou. Pelo jeito, nós vamos ter que torcer aí para os caras, pro de repente Flamengo ser campeão da Copa do Brasil, Botafogo ganhar a Libertadores para que abra mais vagas e o São Paulo se classifique direto para a Libertadores. Pelo jeito, vai ser isso, né? Galera, antes de tudo, antes da gente começar aqui, já debater de vez aqui os assuntos, não esquece aí de deixar o like, valeu? Se você é inscrito no canal também, se não é, deixa aquele like que ajuda muito aqui o criador de conteúdo aqui no canal Big Tricolor. Tamo junto, vamos São Paulo. Compartilhe o vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Falar de SAF, assunto SAF, quando fala de SAF, todo mundo já imagina os bilhões, né, galera? Pois é, hein? A Portuguesa, a Lusa, é a nova integrante aí da safra da SAF, tá bom? Aí da galera da SAF. Vai ser votado na próxima semana o projeto, né, que empresários e investidores vão investir aí 1 bilhão na Portuguesa nos próximos 5 anos. 1 bilhão de reais. Eles prometem reestruturar o Canindé, fazer uma arena Canindé, injetar grana para o futebol feminino também, fazer um novo clube social que vai injetar um pouco mais de 1 bilhão ali na Portuguesa, isso até 2029, e com a promessa da Portuguesa ter ali um time competitivo e voltar à elite do futebol brasileiro até 2029. Olha, antes do centenário do São Paulo, hein, galera? Inclusive, pois é, mais um clube do futebol brasileiro e a luzinha, né? Para o torcedor aí que é mais antigo, se lembra muito bem da Portuguesa, né, gente? A Portuguesa, só um comentário rápido, pelo menos eu tenho esse sentimento. A Portuguesa sempre era o segundo time do torcedor paulistano, do torcedor da capital. O cara torcia para o São Paulo, não que torcia para a Portuguesa, mas se a Portuguesa fosse jogar com o Corinthians, a gente torcia para a Portuguesa. Se ela fosse jogar com o Flamengo, vamos torcer para a Portuguesa. Fez final contra o Grêmio, a gente torcia para a Portuguesa. Vocês lembram daquela final? Ela fez final contra o Corinthians, foi garfada, inclusive. Jogaria contra o Palmeiras, a gente torcia para Portuguesa. Contra o Santos, a gente torcia para Portuguesa. Se jogasse contra o São Paulo, eles iam torcer para a Portuguesa também. Então a Portuguesa, ela foi durante muitos anos esse xodó do torcedor brasileiro, né? O torcedor sempre teve um carinho muito grande pela Luz. Enfim, só para ilustrar aqui, falar para vocês mais uma vez que mais um clube no futebol brasileiro se tornando SAF. Parece que é o caminho para todo mundo, sabe, galera? Eu não sei se o São Paulo vai se tornar a SAF um dia, até porque lá eles são contra, né? Eles deixam isso bem claramente, dizem que não serão os primeiros. O primeiro não é mesmo, porque já começou. E não serão os últimos, mas que tá ficando para trás um pouquinho. São Paulo nessa fila aí parece que sim. Mas quando dentro do São Paulo se fala, o São Paulo tem que andar com as próprias pernas, tá, o São Paulo tem que andar com as próprias pernas. Por exemplo, a dívida do São Paulo, o Júlio Casares mais uma vez falou, de novo ele fala que está na casa dos 700 milhões, que já é muito, né? O César Grafietti, inclusive, que é especialista em gestão financeira de clube, o que ele falou? O São Paulo tem uma dívida um pouco mais de 800 milhões, segundo ele. Tem profissionais por aí, né? Tem blogs, profissionais que dizem
que a dívida do São Paulo agora no final do ano vai ultrapassar 1 bilhão, que ela está na casa de 1 bilhão de reais. O que eu acredito, tá, galera? O que eu acredito, quero que você comente aí no que você acredita. Eu tô falando de mim. Eu acredito que esteja ali na casa dos 700 milhões, que é o que o presidente do São Paulo fala. Por que eu acredito nisso? Primeiramente, eu tô acreditando na instituição. Se é o Casares ou sei lá quem quer que seja que fala que é 700, só que eu espero que quando ele apresentar o balanço, então, que a dívida seja isso que ele esteja falando. Porque se não for, se tiver 1 bilhão, vai falar, pô, esse cara é um mentiroso. Se for menos, falando, tá vendo, ele baixou a dívida. Se tiver na casa lá dos 700, fala, é o que o cara falou realmente. Então, por exemplo, lógico que tem profissionais que avaliam isso aí, mas os profissionais eles não estão lá dentro do São Paulo, de repente não estão vendo as manobras que o São Paulo está fazendo. Eu não estou aqui aprovando o que o Casares está falando, não estou aqui dizendo que eu, por exemplo, que eu confio 100% lá na diretoria do São Paulo e nem que eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor da gestão, não é isso não. É que se falar assim, ó, o São Paulo deve 200 milhões de reais, então a prova, né, o que a gente fala, ó, dá um crédito, qual que é o crédito pro cara? É acreditar, eu prefiro acreditar. Agora, se chegar depois lá e me decepcionar, eu falo, eu não acredito mais, né? Ano passado, por exemplo, quando ele falou ali que ele falava que estava na casa dos 600 e 600 e pouco, foi o que foi fechado, um pouco mais. Logicamente que ano passado teve um Beraldo, teve grana do Antony, né? O São Paulo teve Copa do Brasil. Agora esse ano o São Paulo não tem esses ativos. Então, mas vamos ver aí, né? O Casares falando aí das finanças do São Paulo, dizendo que está na casa dos 700 milhões, só que um detalhe, né? Esses 700 milhões ele está falando desde o ano passado também, né, Casares? Mas enfim, galera, eu acho que é sempre importante a gente dar o crédito para quem está na instituição. E aí, depois, quando sair o balanço oficial, que só sai em abril, a gente vai saber realmente, né? Não tem por que também a gente ficar se martirizando com isso, né, galera? É um negócio, eu torço para que dê certo as coisas no São Paulo e para que São Paulo volte nos trilhos. Se vai andar com as próprias pernas, mas ande, pague as dívidas, que esse feed não fique mais uma vez falando só da boca para fora, que realmente as coisas aconteçam. Se não, meu amigo, daqui uns dias, se deixar a dívida só aumentar, daqui uns anos a Portuguesa, que está lá, acho que na terceira, quarta divisão, se eu não me engano, daqui uns anos a Portuguesa vai estar passando a gente. Né? Eu digo financeiramente, não estou falando tamanho do clube, mas o que o São Paulo tem que fazer? Tem que acordar também. O mundo está evoluindo, os times estão se evoluindo. E não é pensar em SAF como a do Vasco, tem que pensar em algo num projeto bom. O São Paulo ser um bom projeto para o São Paulo. Não é a gente pensar, né, por exemplo, SAF igual a do Vasco, SAF igual, SAF lá do Ronaldo Fenômeno. Se você for pensar, seguir exemplo do fracasso, aí não. Segue exemplo do sucesso que dá certo. Assim como os times Flamengo, Palmeiras, eles seguiram o exemplo do São Paulo, principalmente o nosso rival do outro lado, eles seguiram o exemplo do São Paulo e hoje passaram o São Paulo. Não é verdade? O São Paulo que era ali, ó, o top dos top, o pioneiro em tudo, e hoje o São Paulo não é pioneiro em nada. Essa é uma dura realidade. Mas enfim, comenta aí também o que vocês acham aí, tá? É só enquete, galera. Se você quer que São Paulo, se você sonha ou quer que São Paulo seja uma SAF ou não, tá bom? Um assunto aí pra gente comentar também, tá bom? Outra coisa. São Paulo tem jogo contra o Atlético Paranaense no sábado, tá, galera? Esse jogo aí eu acho que ia ser na segunda-feira, né, da semana que vem. Agora a CBF mudou o calendário, vai ser sábado o jogo contra o Atlético Paranaense. Os jogadores do São Paulo folgaram ontem, né, após a vitória contra o Bahia. Aí eles treinam hoje, quinta-feira e sexta, aí tem o jogo contra esse Concentro depois ali, tem o jogo no sábado contra o Atlético Paranaense no Morumbis. Eu acredito, se não chover, é que aqui em São Paulo tá chovendo bastante, tá, galera? Aqui tá chovendo muito agora, né? Ventos fortes, chuvas, alaga tudo. Se não chover, eu acredito que vai lá uns 40 mil no Morumbi ou até um pouquinho mais. Até porque o torcedor, a gente vai estar até empolgado para essa volta aí, depois de quase 50 dias sem jogar no nosso estádio por muitos shows, né? Agora, se chover aí, sei lá, umas 33, 32, 29 mil, 30 mil, talvez seja isso. Eu não sei se, eu não vi como tá a parcial de ingressos, eu vou ver no vídeo da noite para a gente comentar, mas não deve estar grande a procura, né? O São Paulo tá com 54 pontos, né? O São Paulo aí é o sétimo, né, galera?
é o sexto colocado, perdão, o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, e hoje o São Paulo estaria na pré-Libertadores. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga, que nesse momento seria o Internacional, que voltou a ser o quinto colocado com a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro lá no Mineirão. E se o Botafogo ganhar a Libertadores, abre mais uma vaga que seria do São Paulo. Aí os 6 primeiros, o São Paulo sendo o sexto ou quinto, né, ou quarto, enfim, iria direto também para a Libertadores 2025. Muita gente fala assim, pô, para que ir para a Libertadores para passar vergonha? Galera, uma coisa a gente tem que também, lógico, a gente vai ter esperança, mas torcer para que o São Paulo reforce minimamente esse time aí, né? E aí, pensando nisso, olha só, eu queria até perguntar para vocês também, com a volta do Alisson e do Pablo Maia agora, em 2025, como vocês escalariam esse São Paulo? Já tem gente dizendo que até o Marcos Antônio não vai ficar, que o Jamal requer, o lateral esquerdo ele requer ali adaptação, ele tem contrato até junho. Gente, eu vejo os colegas, tudo bem, defende o Jamal, gosta, precisa de adaptação. Tem jogadores, sim, que precisam de adaptação. Mas eu, pelo menos, eu tenho essa percepção. Vocês podem me cobrar depois. Jamal é um jogador fraco. Ele não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Minha opinião, galera. Respeito a de vocês também. Dá para ver nos 3, 4 jogos que o cara fez, a forma como ele joga, a forma como ele conduz, toca a bola. Ele é um jogador fraco. Ele estava no Newcastle, ele foi dispensado pelo Newcastle. A gente está falando de Newcastle, que é Newcastle perto do São Paulo. Ele foi emprestado lá para um time de segunda divisão do futebol inglês. Os caras também não quiseram exercer o direito de compra. Por que será? Adaptação? Não, é porque ele é fraco. É porque o São Paulo foi achar ele no Danger, aos 30 minutos, aos 49, quase 50 do segundo tempo, e ali uma jogada com empresários, com o clube, no desespero, porque se não chegasse um lateral ia cair em cima do Casares e do Belmonte, eles seriam chamados de incompetentes até agora, se não tivesse sido contratado um lateral direito. Essa é uma verdade que ninguém fala, porque o torcedor estava cansado de ver o Michel Araújo sendo escalado na lateral, né, sendo ali, como que se diz? Improvisado, né, galera? Essa é a palavra correta, improvisado na lateral. Já estava pensando até improvisar zagueiro na lateral, e aí chega o Jamal Lewis. Mas também é a mesma coisa como se, pô, meu amigo, fosse o Patrick ali, cara. Eu vejo o Jamal Lewis jogando, parece o Patrick jogando, né? E olha que nós sentimos falta do Wellington. Então tem esses últimos jogos aí pro Wellington embora, o São Paulo minimamente, galera, caramba, que palavra difícil, hein? Minimamente, ele tem que contratar no lateral esquerdo. Poxa, gente, pelo amor, né? É obrigação do São Paulo não ser só refém, só a gente... é até chato a gente ficar repetindo isso aqui, sabe? Mas você pensar no ano de 2025, vamos classificar para Libertadores. Mas para que a gente vai classificar para Libertadores? Lógico que eu quero me classificar, quero disputar Libertadores. Eu digo para quê quando você faz essa pergunta. A gente vai disputar Libertadores para passar vergonha? Esse ano eu não acho que passamos vergonha, tá? Mas eu acho que o torcedor, inclusive, ele fica se perguntando, será que a gente vai competir lá com os grandes? Gente, vamos ser sinceros. Para o São Paulo ganhar uma Libertadores, vai ter que investir muito. Isso não vai acontecer agora. Você viu que o presidente do Botafogo falou, o dono do Botafogo, John Textor? O Botafogo vai investir ainda mais em 2025. O scout, os caras já estão atrás de bons jogadores. A questão não é valor, como eles falam, a questão é qualidade. Os caras que já têm um time forte, eles vão se reforçar mais ainda o elenco deles para disputar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Eles querem ganhar tudo. Sabe o que eles disseram lá? O John Textor até brincou. Outro dia fiz uma piada, né? Que eu iria chutar o bumbum lá do Flamengo. Aí ele falou, é uma piada, mas nós chutamos o bumbum do Flamengo, então eu tô contente. Então vai haver até uma guerra de forças no futebol carioca, que isso vai transcender também para o futebol brasileiro, para ver quem é o mais forte. E na nossa frente tem muitos times mais fortes hoje, financeiramente. Então nós, São Paulinos, vamos precisar ser realistas, que nós não vamos competir com esses times, até porque tem aí a austeridade financeira, mas, cara, tem que trazer um lateral esquerdo, galera. Por que eu falo isso aqui todo dia? Vocês podem falar, esse Big chato todo dia falar de lateral. Gente, porque eu cobro, porque eu vou lá no Instagram do Casares, eu mando mensagem para ele, mando pro Belmonte, sabe? Eu converso com alguns ex-jogadores do São Paulo, que inclusive eu tô até fechando aí, né? Outro dia o Miller, né? Inclusive conversei com o Miller, a gente até fechou de fechar uma data, né? A gente
Fechou a live, mas ainda precisa de uma data, porque ele tem o tempo dele lá. E ele tem esse mesmo pensamento também. Eu converso com alguns ex-jogadores do São Paulo. O Casares, para vocês terem ideia, ele me bloqueou quando eu fiz apenas uma pergunta sobre o Rames Rodrigues. Me bloqueou lá no Instagram. E é verdade, tá lá, eu tenho que comprovar, tá aqui no meu celular. Pô, me bloqueou porque eu perguntei, pô, presidente, mas antes ele não tinha bloqueado. Mas só foi tocar na ferida. Pô, presidente, por que quando vocês contrataram o Rames Rodrigues, quando vocês contratam um jogador, vocês não olham o histórico de lesões? Eu fiz um levantamento aqui, ele tinha mais de 50 lesões na carreira e dificilmente ele vem jogando nos últimos clubes. Não faz esse levantamento, o scout do São Paulo me bloqueou. Gente, o que é isso? Isso é ridículo. Custa responder? Custa aceitar que errou? Custa aceitar? É difícil, né, a diretoria do São Paulo. Então a gente também, que dá informação, que tem os nossos comentários, a gente às vezes pega um pouquinho pesado nos comentários, o torcedor muitas vezes não gosta de ouvir esse tipo de crítica, mas é uma realidade, cara, e a gente quer o bem do São Paulo. Olha aí, a Portuguesa virando SAF, daqui a pouco é o Santos, daqui a pouco é o Novo Horizontino, é todo mundo virando SAF, todo mundo passando o São Paulo, e lá dentro, né, aqueles arcaicos com aquelas ideias arcaicos, não, mas o São Paulo sempre foi pioneiro, mas hoje não é. São Paulo foi vanguarda, mas hoje não é. Se é difícil entender isso, então sim, a gente precisa contratar um lateral esquerdo. Sou chato, vou falar disso. Precisa, Casares, contratar um lateral esquerdo. Jamal não dá, ele é fraco, ele não serve para jogar no São Paulo, não é questão de adaptação. E vocês sabem que não vão ficar com ele até o fim do contrato em junho. Esse não é o plano, ficar com o Jamal. Precisa de um outro lateral direito, porque o Moreira não joga, né? Não conseguiu jogar até hoje 3 partidas seguidas. O Rafinha vai fazer 40 anos e não é lateral mais para o São Paulo, só vai ter o Igor Vinícius. E vocês não vão subir o Igor Felisberto alegando que tem que ter a preparação do cara ficar um ano treinando no elenco principal. Então precisa contratar lateral direito. Ok, volantes ali, tá ok, eu acho que não precisa contratar. Mas um meia digno precisa, um camisa 10 de verdade, porque o Luciano não é esse cara. O Luciano é um cara que tá jogando porque o Zubeldia ama ele. Porque se fosse outro treinador que exigisse um pouco mais, o Luciano não seria titular. Seria um outro jogador. Talvez o Lucas seria, né? Talvez, sei lá, ele tentaria o Nestor, tentaria o Wellington Rato, ou qualquer um outro. Tentaria talvez o Rodriguinho, o William Gomes, o Galopo. Mas porque o Luciano não faz bem aquela função. Ah, mas o Luciano é o artilheiro do time. Eu não tô falando de artilharia, eu tô falando da função que é pro cara fazer dentro de campo, tá? E assim, contra esse número do Luciano, eu falo, me mostre com quem os gols que ele fez foi contra quem? Foi contra o Palmeiras? Não. Contra o Corinthians? Não. Foi contra o Internacional? Não. Foi contra quem? Contra o Botafogo? Não. Foi contra o Fortaleza? Também não. Pega os times que ele fez o gol. Então, assim, não tô criticando o Luciano, até porque eu acho ele um jogador importante aí pro treinador, pro esquema, que eu prefiro ver ele mais de atacante do que meia. Mas precisa um meia no São Paulo. Um cara diferenciado, que jogue ali. Sabe por quê? O torcedor reclama, pô, o Caleri não faz gol. E aí diz assim, mas a bola não chega no Caleri. A bola vai chegar como no Caleri? Se os responsáveis por essa bola é o Lucas, que fica lá na direita, que o Lucas é mais um finalizador, um carregador de bola do que um cara que distribui jogo. É o Luciano, que só chuta pro gol, ele não tá nem aí pros outros, ele não sabe dar uma assistência. É o Rato, que é o rei das assistências na temporada, com 9 assistências. Então, assim, de vez em quando ele erga a cabeça e joga a bola para a área. Mas os laterais é o Igor Vinícius, que não tem aquela técnica de ir na linha de fundo e colocar a bola na cabeça do centroavante. É o Wellington, que menos ainda. E quando não é o Wellington, agora é o Jamal Lewis. Né? O São Paulo não tem os volantes que entra dentro da área e pisa dentro da área, que enxerga o centroavante. Então, Caleri, você não vai receber bola. Ou o São Paulo também muda o estilo de jogo, ou o Caleri vai continuar sem fazer gols. Gente, nos últimos 15 jogos, são 2 gols do Caleri. E quando a bola chega, para diminuir esses números, Caleri, tem que fazer também. Então, infelizmente, os nossos problemas não é só o treinador, não são só os jogadores. É a estrutura São Paulo Futebol Clube. Eu vejo, tá, galera? O maior problema hoje é quem comanda. É a instituição São Paulo Futebol Clube. Eu sei, vocês não gostam de ouvir, muito torcedor não gosta que fala isso do São Paulo.
né? Falar isso tá errado, o cara às vezes até desinscreve do canal, mas pelo menos a gente precisa ser honesto e verdadeiro. E eu estarei aqui elogiando quando acertar, mas tem que ter a crítica quando errar. O momento do São Paulo, cara, o momento do São Paulo é complicado no cenário do futebol brasileiro. Mas tem gente que só vai entender isso quando vê a coisa se afundar mais ainda. Você lê todo dia, você ouvir todo dia que lá dentro do São Paulo as coisas estão uma maravilha, aí é bonito, você gosta. Mas de ouvir a verdade, você não gosta. E os números? Vamos ver dentro de campo e vamos ver os números fora depois, né? Como que esse São Paulo Futebol Clube vai estar, né? Tá aí, ó, desabafo de um torcedor aqui. Fique à vontade aí para você comentar também. Não tem importância nenhuma se você discorda de mim, se você não concorda, faz parte, meu amigo. Essa é a visão que eu tenho. Se você enxerga que é tudo maravilha e o São Paulo é o maior de todos, está à frente de todos, maravilha. Eu também compartilho da tua ideia que já foi assim um dia. Mas hoje vejo que a realidade é bem diferente. Valeu, forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, como sempre.